Carlos. Hola. Ya, vamos a empezar en unos 30 segundos. Bacán. Nosso segundo palestrante se chama Carlos Turcios. Ele fez graduação na Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru, e fez mestrado na Unicamp, e agora está fazendo doutorado também na mesma universidade. Ele vai apresentar uma introdução ao RSPP, e deixo com eles agora. Obrigado. Carlos, você pode começar. Obrigado. Então, boa tarde aí, pessoal. Sou o Carlos. Eu agradeço ao Luiz, ao Rocio pelo convite, pessoal daí do IME. Fico feliz que a gente está se reunindo, né? Eu conheço o Luiz faz muito tempo, a gente fez graduação junto e tal. E depois a gente tomou caminhos parecidos, porém agora em lugares diferentes, né? Ele está aí no IME, aí estou aqui no IMEC, no Unicamp. Então, vou falar hoje um pouquinho, de fato é uma introdução mesmo, ao pacote RCPP. RCPP, porque o PP de plus, né? Seria RC++. Deixa eu só colocar aqui, tela cheia. Pronto. Só para ter uma ideia por que eu comecei a mexer no pacote, trabalho com Bootstrap em séries temporais. E quando eu estava fazendo simulações no mestrado, minhas simulações demoravam uma semana. Então, se alguma coisa der errado, você perder uma semana, fica um pouco cansativo você esperar uma semana até a simulação parar e você conferir que tudo deu certo. Então, comecei a dar uma pesquisada, o que fazer para que meus códigos sejam mais rápidos. E dentre umas das alternativas que eu encontrei foi o pacote RCPP. O que faz o pacote é simplesmente integrar C++ com R. Eu não sou programador C++, eu não sou programador mesmo, eu utilizo as poucas coisas do C++ que eu sei, simplesmente com o objetivo de deixar meu código mais rápido. Eu queria começar com uma frase aqui. R não é uma linguagem rápida. De fato, isso daí não é um acidente. O objetivo do R, o R foi desenhado para fazer análise de dados e estatística fácil para a gente. O R não foi desenhado para fazer a vida do computador fácil. O Hadley aqui é um cara bem famoso, ele tem vários livros, se não me engano, ele é um dos chefes aí do RStudio e tal. É um cara que trabalha muito com visualização de dados, com programação avançada no R e tal. E uma frase que eu achei bem interessante. Antes de entrar no RCPP propriamente dito, eu quero mostrar algumas coisas que fazem que o nosso código do R seja um pouquinho mais rápido. Eu instalei o pacote RCPP, né, que é o pacote que eu vou utilizar. E esse pacote aqui, que é para conseguir fazer comparações, né? Só que essas comparações são em nanosegundo, microsegundo, comparações de funções pequenas, que se você utiliza aquele system.time, você não consegue ver diferença, né? Mas com esse pacotinho você consegue. Então aqui eu simulei simplesmente um dados uniforme, 0,1, sem dados. Aí eu fui fazer a mesma operação de diferentes formas, pegando a função raiz quadrada do R, né? Raiz quadrada de x, x elevado a 0,5, x elevado a meio, x elevado a meio, só que o x entre parênteses. E para minha surpresa, mesmo que as coisas são bem parecidas, né? De fato fazem a mesma operação, o tempo de processamento não é o mesmo. Dá para ver que utilizando a função raiz quadrada do R, a operação é bem mais rápida, né? Aqui é em nanosegundos, né? Então, em termos práticos não faz muita diferença. Mas aqui é quando você percebe que
que tem coisas no R que você poderia aproveitar mais para que seus códigos sejam mais rápidos. Outra coisa que, pelo menos, eu estou tentando corrigir um pouco o viés de fazer, é definir funções e colocando alguns parâmetros a mais que, às vezes, você pensa que vai utilizar na função, mas você não utiliza. Aqui eu tenho 5 funções. As 5 funções não fazem nada. Na primeira função, eu não coloco parâmetros. Na segunda, eu defino um parâmetro. Na terceira, 2 parâmetros. Na terceira, 3 parâmetros. E na quarta, aliás, na quinta e última, 4 parâmetros. Aí eu fui comparar o que acontece quando eu avalio essas funções todas. Observe que eu não coloquei parâmetro nenhum. Então, a função F1, F2, F3 e F4, elas estão pegando o valor que eu coloquei aqui predefinido, né? Olha como o fato de eu definir parâmetros, mesmo que eu não utilize os parâmetros, minha função não faz nada, né? Incrementa o tempo de processamento da minha função. Eu estava comentando semana passada com o pessoal aqui, que a gente também estudou algumas coisas do R, né? Que a gente tem esse viés, né? Colocar funções ou colocar argumentos da função, pensando que a gente vai utilizar no futuro, mas acaba não utilizando, só que poucas vezes a gente acaba tirando. Então, os comentários que eu fiz foi que deixa só aqueles parâmetros que você vai utilizar mesmo na sua função. Se você não vai utilizar o parâmetro, tira, porque vai aumentar um pouquinho mais o tempo de processamento da sua função, da sua rotina no R. Outra alternativa que eu achei bem interessante é a forma como que a gente chama os dados no R. Eu, particularmente, utilizo essa forma aqui. Ó. Esse aqui é um conjunto de dados MTCars, né? É bem famoso no R. Aí eu pego a linha 30, coluna 11. Só que eu posso fazer a mesma coisa desse jeito, né? A coluna 11 seria essa variável aqui. E estou chamando a linha 30. Mas aqui tem outro jeito e outro jeito. Tem 5 formas de fazer a mesma operação no R para chamar um elemento de uma matriz, ou de um data frame. Para minha surpresa mesmo, eu vi que a forma que eu mais utilizava, que seria a primeira, né? Seria a primeira, né? É aquela que demora mais no R. A forma mais rápida, pelo menos essa 5 que eu achei aqui, foi a última. E eu nem conhecia a última, de fato. Eu fui pesquisando para analisar umas coisas, eu descobri que aquela última forma aqui, que eu nem conhecia, é bem mais rápida. Olha aqui na tabelinha, é bem mais rápida que aquelas formas padrão. Acho que as 2 mais populares seriam a primeira e a segunda, né? Como que a gente costuma chamar os dados no R. Só que eles são os mais populares, porém, não são os mais rápidos. Mas uma coisa que dá para fazer mesmo no R, sem ir ainda para o C, que vai fazer seu código um pouquinho mais rápido. Aqui eu defino uma função x que pertence ao fechado A e B. Aí se x estiver entre A e B, ele vai retornar x. Se x for maior que B, ele vai dar B. E se x for menor que A, vai dar A. Eu fiz 3 funções, mesmo no R ainda, para fazer a mesma coisa. Eu gerei dados e tal, coloquei as funções, A-1, B1, e fui avaliar o que acontece, né? Aquela forma mais clássica, que é utilizando o comando if-else, né? É aquela forma mais simples, é a forma que demora mais em fazer a conta. E aquelas outras formas, a função 2 e a função 3, serão as mais rápidas. Mais rápida, né? Aqui a média não foi mais rápida. Mas dá para ver como algumas funções próprias do R não necessariamente são mais rápidas do que as outras.
Agora, o que eu fiz? Eu peguei e levei para o RCPP, que é a forma mais... aquela função que teve o pior desempenho, né? Eu levei para o RCPP. E olha o que acontece. É aquele último, né? Aquele RCPP. Mesmo sendo a pior função no R, quando você leva essa função para o RCPP, é a mais rápida. Olha que diferença não é pouca, não, é muita. Imagina se você pega a melhor função que você programou no R e leva para o C. O aumento a diminuição no tempo de processamento vai ser incrível. Então, é aí que você vê, poxa, RCPP é bom. Mesmo programando da forma mais rústica, você consegue um ganho no tempo de processamento utilizando o RCPP. Aqui tem mais uma função, né? Muitas pessoas falam que da famosa vetorização no R, né? Que de fato é boa, funciona em muitos casos, porém aqui eu trouxe um exemplo onde não funcionou tão bem assim. Eu gero 1 milhão de dados x, y, aí eu gero uma amostra aleatória com reposição, verdadeiro e falso, e eu vou somar x mais y, mas vou somar simplesmente aqueles elementos que deram verdadeiro, né? Aí essa função aqui é uma função própria do R, já está vetorizada, então em teoria deveria ser muito rápida. Aí eu programei a soma no RCPP. E olha o que acontece. Mesmo sendo uma função vetorizada, com o RCPP a gente obtém o melhor resultado. Acho que aqui não vai dar para ver muita coisa mesmo, coisa avançada do RCPP. De fato, vai ser só até o capítulo 3 do livro. Acho que o livro tem uns 12 capítulos. Tem muita coisa aí. Mas olha só como mesmo utilizando funções próprias do R, não sempre é mais rápido. Agora, eu pelo menos ainda não descobri uma regra. Quando a função do R vai ser mais rápido e quando não vai ser. Por exemplo, se você aqui faz o negócio da soma, mas sem a componente Z aqui, logicamente aquela função soma vai ser mais rápida que a minha programação no RCPP. Então, o que eu faço na prática é o seguinte, né? Eu inicialmente programo meu código todo no R, que para mim é fácil ver o erro, é fácil ver se funciona ou não. E uma vez que meu código funciona, eu começo a pegar algumas pequenas partes de código e passo para RCPP. Aí eu vejo de fato se teve ou não teve ganho no tempo de processamento. Se teve ganho, essa funçãozinha que eu programei fica no RCPP. Se não teve ganho, aquela função continua mesmo na linguagem própria do R. Né? Então, o que é o RCPP? O RCPP é um pacote desenvolvido pelo Dirk. Esse sobrenome aqui que eu não sei pronunciar, eu não quero arriscar a pronunciar também. E o que o RCPP faz, como eu falei no começo, é integrar R e C++. 2 livros bons no assunto é aquele livro do Dirk, esse livro aqui, eu tenho esse. Eu comecei a mexer com esse livro mesmo. E outro livro muito bom é do Hadley, né? Aquele carinha da frase inicial falando que o R não é uma linguagem rápida. Nesse livro eu falo de um monte de coisa, gráfico, acho que dá até alguns palpites de paralelização no R. Só que ele tem um capítulo, se não me engano, é o capítulo 16, 17 até 19, que ele fala também do RCPP. São 2 referências ótimas se você quer aprender a mexer no RCPP. Então, 3 linhas básicas que você não pode esquecer quando você vai no RCPP são essas 3. Include esse aqui, esse espaço aqui e esse RCPP 2 pontos export. Se você não colocar isso, mesmo que o seu programa esteja certo, não vai funcionar. Assim como falou o professor Carlos, né? Eu utilizo também o RStudio. E o bom do RStudio, pelo menos para quem faz coisas no RCPP,
quando você vai no RStudio e fala assim, ó, novo script no R, uma coisa assim, né? Tem uma opção para você colocar novo script no C++. Quando você faz isso, ele já coloca esse cabeçalho aqui. Então você começa a escrever, a partir do numeric vector. Aqui eu faço um exemplo de uma função, numeric vector, começo a definir. No RCPP, quando você cria uma função, você tem que definir tudo. Por exemplo, meus parâmetros de entrada aqui são o quê? Um vetor x, um vetor numérico, e 2 números reais, A e B. No C você utiliza, por exemplo, a forma de saber quantos elementos tem seu vetor x é a própria do C++. X ponto, esse mesmo esqueminha que tem no C++, x ponto, objeto ponto, e a função que você vai fazer, né? Aí, como eu não defini nunca, pelo menos nessa função, n, eu preciso definir n como um inteiro. Posso definir como real também, mas logicamente que real ocupa mais memória, então eu defino como um inteiro porque eu sei que de fato é um inteiro. Aqui, eu estou definindo um vetor. Uma coisa que no começo para mim foi um pouco confuso, que essa forma aqui, nesse caso específico, ele está fazendo o quê? Ele está definindo um vetor, out, de tamanho n. Um vetor de tamanho n. Aqui um vetor vazio, estou definindo um vetor de tamanho n. Pronto. Aqui crio meu looping aqui. Como eu não defini i, eu defino meu inteiro i. Essa aqui é a sintaxe no RCPP. Como eu não tinha definido xi, defino de novo xi. Aqui começa a definir xi, vai ser o iésimo elemento do vetor x. Aí esse x for menor do que a, né? Essa aqui é a função que eu tinha implementado aqui, e que deu melhores resultados, né? Aí eu comecei a programar ela, usando if e else, né, que era a forma mais rústica, e foi essa função aquela que deu melhores resultados frente às suas concorrentes próprias no R. Aqui eu programei mais uma função que era para fazer a soma acumulada de dois vetores, né? Os parâmetros de entrada são o vetor x, o vetor y e o vetor z. Aí eu defino um inteiro que vai ser a soma. Eu defino aqui o número de elementos no meu vetor x. Você pode, se quiser, você pode até fazer um teste, né? X tem que ser igual a y, igual a c, tamanho e tal. Mas como são funções que eu mesmo utilizo, eu não coloco muito detalhe para que outros não tenham erro, né? Porque eu já sei o que minha função faz. Eu tento colocar o mínimo possível para que ele seja mais rápido. Defino for e tal. E aí eu começo a contar simplesmente aquelas que tiveram no vetor C, aquelas que estão definidas como verdadeiro. Eu começo a fazer a soma acumulada. E foi essa função aqui que superou a performance da função própria do R. Como vocês veem, as duas funções foram bem simples. Provavelmente, se alguém que é programador mesmo, haveria uma forma muito mais rápida de fazer aquilo. Mas é para mostrar que mesmo uma programação rústica, né? Uma programação de alguém que não é propriamente dito um programador, como consegue ser mais rápida que algumas coisas no R. Então, hoje eu vou falar sobre algumas funções básicas no RCPP. Eu coloquei isso aqui em negrito, porque aqui é o mais que eu utilizo. Eu utilizo mais essa aqui e a primeira, se eu utilizo pouco mesmo. Então, a primeira função, source CPP. O que ela faz é chamar um script que você tem no C++. Meu script aqui é aula01.cpp. E o que minha função faz, simplesmente chamar ela. Todas as funções que eu defini aqui, logicamente como comando source, no R, todas carregaram juntas, né? Então eu não preciso fazer mais nada. Outra forma de você utilizar aquela função, se você não quer ter um script separado, né?
e você escrever dentro da função o código todo. Esse código aqui é o mesmo código que está no arquivo aula01.cpp. Aí eu rodo isso e chamei minha funçãozinha. Só para mostrar aqui que as duas funções fazem a mesma coisa, né? Eu rodei de novo para mostrar que o resultado é o mesmo, né? Só que essa função aqui era bem mais rápida do que a própria função do R, né? Aqui tem alguns exemplos mais. Uma função para somar também. E eu passo ela, soma no R, né? E soma no C. Aí eu escrevo meu código aqui, sempre com essas, entre aspas, uma aspa só, né? E tem outra função, não é mais a source cpp, é outra, que você consegue chamar seu código, né? Você pode utilizar qualquer uma das duas. E aí eu fui verificar, por exemplo, aqui, né? A função própria do R, para somar. Aqui simplesmente está somando os elementos do vetor x. O vetor x eu gerei de uma equação com o parâmetro 6, sem dar uma para 1. E eu comparo a performance dele com a função soma, que eu implementei no R, e soma, que eu implementei no C. Né? E aquela soma mesmo do R foi mais rápida. Como falei, eu não achei ainda um padrão para saber qual que é mais rápido que a outra. Né? Eu soube que nesse caso, por exemplo, eu não tinha aqui não tenho mais o vetor C, que ele escolhia quais você soma e quais não. Né? Aqui soma tudo. Então, nesse caso, deu melhor. Aqui onde eu volto, né? Para eu saber quando uso e quando não, eu vou testando. Se é mais rápido, eu uso. Se não é mais rápido, eu continuo no R. Então, mais informação sobre essas duas funções, você dá um help aí no CPP Function, no Source CPP. Aí tem algumas dicas um pouco mais detalhadas de como utilizar essas funções. Tem mais um exemplo. Aqui eu faço um programa da famosa sequência de Fibonacci. Aqui eu peguei a sequência de Fibonacci mais rústica. Aquela que você aprende no seu primeiro curso de programação, sei lá, já que tem programação, né? É a forma mais simples de programar a sequência de Fibonacci. Porém, não é a melhor. É a que demora mais, ocupa mais tempo de memória. Mas eu programei ela de propósito só para ver quanto que você ganha indo para o RCPP. Então, fiz a sequência de Fibonacci. Lembrando que essas linhas aqui são obrigatórias, você precisa colocar elas. E aqui eu tenho a sequência de Fibonacci programada no R. Né? Aqui eu faço a soma da sequência de Fibonacci, os 10 primeiros números no R e no C. E olha só a diferença de uma função tão simplesinha. Olha que aqui não mudou mais para... Aqui, até os slides anteriores, era nanosegundo, né? Agora mudou para microsegundo. E olha a diferença grande que tem programar a sequência de Fibonacci no R e no C. É a mesma lógica de programação, a mesma programação rústica, a forma mais simples, mas olha a diferença que você tem aqui. Eu não coloquei máquinas, se você coloca 30 e 40, demora bastante mesmo para compilar no RStudio, aí fica meio... Não tenho muita paciência para esperar, na verdade, alguns códigos. Aliás, foi por isso que eu fui para o RCPP, porque não gosto de esperar muito para obter os resultados, né? Mas o ganho que você tem é incrível. É muito mesmo. Outro pacote aí que você utiliza junto com o RCPP é o pacote inline. Vou mostrar aqui algumas coisas, como você utiliza, né? Ele apresenta uma nova forma de chamar seu código e tal.
Aqui eu escrevo meu código, sempre entre aspas, né? Essa aspa sozinha, não a aspa dupla, a aspa sozinha mesmo. Defino meu vetor A, defino meu XA, né? Defino meu vetor XB, o tamanho do vetor XA, o tamanho do vetor XB. Defino uma matriz aqui, XAB. E olha aqui a diferença. Nesse caso particular aqui, o que eu vou colocar como parâmetro de entrada vai ser dois vetores, o vetor A e o vetor B, que eles estão no R. Eu vou definir o vetor A e o vetor B. Aí o que ele faz? Ele está fazendo o vetor A, que é aquele que está entre parênteses, eu vou passar tudo isso para o vetor XA, no RCPP. O vetor B, que está no R, eu vou passar ele todo para o vetor XB do RCPP. Aqui eu defino uma coisa diferente. Aqui eu defino uma matriz de NXA e NXB elementos. NXA linhas e NXB colunas. A forma de definir é muito parecida. Então, algumas vezes pode trazer alguma confusão aqui. Se seus parâmetros de entrada são números inteiros, no 5 e 5, A e 5 e B 5, você estaria definindo o vetor XA é tamanho 5 e o vetor XB é tamanho 5 também. Mas como nesse caso meu parâmetro de entrada são vetores mesmo, eu estou passando esses vetores para o RCPP. Aí o que eu faço? Eu começo a multiplicar elementos aí. Eu ploto eles eu mostro eles na matriz XB que eu criei. Então, a função do pacote inline é cxx function. Nesse aqui, você define os parâmetros, né? No meu caso, são parâmetros numéricos. Aqui você coloca o código, o SRC, que era aquele código aqui. E você fala que você vai utilizar o pacote RCPP. Então, eu coloco o primeiro vetor A, vai ser um vetor 1, 2, 3, 4, e o B vai ser 2, 3, 4, 5. Né? Aí ele começa a multiplicar os elementos, 1 por 2, 2, por exemplo, 1 por 3, 3, 2 e 2, 4, e vai preenchendo a matriz. Né? Então, aí você vê como você pode utilizar para definir um vetor, para definir uma matriz no RCPP. Você vê que não é complicado, né? De fato, a estrutura é bem semelhante mesmo com o R. E a ideia do RCPP é essa, né? Você ir para o C++, só que você ainda tendo um pouquinho a imagem, ou um pouquinho a forma de programar como você acostumou no R. Então, a ideia é você não sair muito do R, não sair muito da estrutura de programação do R, e utilizar coisas em C++. Né? Ele já faz o trabalho de integrar o negócio. Outra forma de definir aqui usual, um vetor, só que dessa vez um vetor de inteiros. Né? Aí eu estou definindo o vetor EPN, é um vetor de tamanho 4. No primeiro vetor, na primeira posição do vetor, é o número 6, na segunda, o número 14, e aí vai, né? 496 e 8.182. E no final, eu vou retornar o vetor, né? É uma função aqui que não tem parâmetros, então eu não coloco parâmetros aqui. Vejam que o espaço para parâmetros está vazio, não coloquei nada. Mas eu coloco aqui o código, né? A forma de colocar o código aqui, eu acho bem prática mesmo. Você poderia colocar tudo aqui. Abre e fecha aquelas aspas e escreve todo o código aí. Só que eu acho bem mais organizado colocar primeiro o código e depois simplesmente chamar. Mas é uma função, uma questão de gosto mesmo. E aqui eu falo que eu quero chamar ao pacote RCPP. E eu chamo a função e ele ele dá os valores que eu defini aqui. Logicamente que essa função não tem prática quase nenhuma, né? É simplesmente para mostrar aqui como que você começa a definir o vetor, começa a definir uma matriz numérica, uma matriz de inteiros.
Você pode fazer o mesmo utilizando um vetor lógico, né, colocando verdadeiro ou falso, essas coisas. Você pode também definir uma lista no RCPP, tem um monte de coisa interessante mesmo. Aqui eu coloquei isso aqui porque eu acho bem interessante, porque pode levar ao erro, né? Eu defino um vetor de inteiros. Eu vou colocar o parâmetro de entrada vai ser um vetor, o vetor Vx. Então, eu passo o vetor Vx do eje ao vetor Beck no RCPP. Pronto. Eu defino um acumulador de produto, prod, né, que é um inteiro, ordem série 1. E no meu looping, eu vou simplesmente multiplicar os elementos do vetor e fazendo fatorial, né? Na verdade. Como se fosse fatorial, se fossem elementos. Mas nesse caso, ele está multiplicando todos os elementos do vetor mesmo. Eu utilizo essa funçãozinha aqui. Por que eu utilizo essa função aqui? Porque eu preciso falar para o eje que aquele inteiro que eu tinha aqui no RCPP, eu quero colocar ele de volta no eje. Se eu não coloco isso aqui, se eu não coloco esse wrap aqui, ele não funciona mesmo. Porque o eje não entende que aquele objeto que veio do RCPP, ele passou para a linguagem eje, que de fato não passou, né? Você precisa colocar isso aqui para passar aquilo do C++ para o eje. E pronto, você chama a função do comando inline. Eu estou utilizando inline porque fica mais fácil para visualizar, mas é a mesma coisa se você não utiliza, é bem tranquilo. Veja que quando você utiliza o inline, você esquece das 3 primeiras linhas, né? Que eu falei no começo, deixa eu te mostrar. Quando você utiliza o inline, você esquece dessas 3, né? Deixa eu botar aqui. Opa. Assim. Pronto. Aí você faz essa conta e acabou. Outra forma que você tem para fazer a mesma conta é utilizar algumas funções próprias do C++. Que ele vai ser, você vai no STL, né? Standard Template Library, do C++, e tem várias funções prontas já no C++. Por exemplo, aqui, eu coloco a posição inicial do meu vetor, posição final, de 1 em 1, né? E aqui ele vai fazer o que? Vai multiplicar. E ele vai fazer de novo aquela conta acumular para multiplicar. Aqui eu coloquei o número de 1 a 10. E pronto. Uma forma diferente de fazer. As palavras são diferentes, né? Aqui eu coloquei duas coisas, aqui que não. Eu queria falar uma coisa aqui. Desculpa. Se você vê 3.6 vezes 5, não é 15, né? Só que, como você definiu tudo como inteiro, como o seu produto aqui é definido como inteiro, e como o vetor parâmetro de entrada é inteiro, o RCPP, ele entendeu como inteiro. Então, tudo aquilo que era a parte não inteira, ele cortou. Então, ele entendeu que aquele 3.6 era 3, ele nem arredondou, ele cortou mesmo, ele fez 3 vezes 5, 15. Para você modificar isso, você precisa definir seu vetor de entrada como um vetor numérico, e aquele produto aqui também como um numérico, como um real, e não como um inteiro. Quando você faz isso, a conta vai dar o valor certo. Bom, aqui é outra forma que multiplico o vetor de 1 até o 10, que seria o fatorial nesse caso assim. E aqui tem essas duas funções, né? A primeira delas, que eu já comentei um pouquinho, passa aquilo que você tinha no C++ para o eje. Você coloca no último para retornar, né? Retornar aquilo que era do C++, manda para o eje. Só que também tem o processo inverso, né? Aquilo que você tem no eje, passa para o C++, que é o RCPP, dois pontos, as. Basicamente, esses dois fazem isso. Mais detalhes você encontra no site do Dirk,
ele explica mais um pouquinho, mas basicamente o que funciona é isso, né? Como eu mostrei anteriormente, lembra que o produto dava 15, estava errado, né? Eu defini aqui como um vetor numérico, aqui como um número real, não mais como um inteiro, e agora sim ele entendeu a conta certa. Quer dizer, se você vai para o XCPP, né, ou C++ de fato, tenha cuidado, né? Porque ele vai fazer a conta, ele vai compilar, ele vai dar certo. Só que ele vai fazer a conta errada. Porque a gente falou que era um inteiro e não era. Então o compilador falou, mas o programador falou que era inteiro, então tem que ser inteiro, né? Vamos cortar aí. Bom seria que ele desse uma mensagem, né? Opa, aquilo daí não é inteiro. Mas se ele não dá, então somente você programa, compila, não dá erro na sintaxe, deu certo, você utiliza, né? Mas tenha muito cuidado com como define seus objetos aqui, porque pode dar zica aí. Aqui que eu faço é, de novo, utilizo a função pacote inline, defino o vetor vx do E, que passa para o vetor B aqui do C++, defino um inteiro. Aquele inteiro que eu tinha no R, dd, eu utilizo o as do R passar para o C. Vou fazer a soma. Mas a soma de quem? A soma de cada um dos elementos elevado à pésima potência. Eu faço soma acumulada, cada um dos elementos elevado à pésima potência e eu retorno a soma. Se você coloca aqui inteiro, por exemplo, esse 2.2, ele vai pensar aqui 2 e vai fazer outra conta. Porém, não tudo que você vai fazer no XTPP, você tem que caminhar de elemento por elemento. Por exemplo, aqui, tem algumas coisas que no livro do Dirk ele chama de Sugar, que o objetivo daquela parte, acho que capítulo 10, 11, do Sugar, que algumas funções que você já acostumou, e você já trabalha no R, sei lá, logaritmo, alguma coisa assim, ele passou para você, e ele disponibilizou com o mesmo nome sim, que você utiliza no R. Com o objetivo de fazer a nossa vida simples. Para não ter que fazer um loop para entrar em cada elemento e aplicar o logaritmo, não. Aqui, por exemplo, o parâmetro de entrada é o vetor vx no R, passa para o vetor in_vec do C, e aplica o logaritmo a cada um dos elementos do vetor in_vec e salva no out_vec. E retorna o vetor. E pronto. Só para testar aqui, né? Eu defino elementos e tal. Ele aplica o logaritmo em cada um dos elementos aqui. Se não me engano, tem para fazer exponencial também, algumas coisas interessantes. Aqui tem um exemplo bem interessante também. Eu tenho só um parâmetro de entrada Vx no R. Aí agora eu vou passar para o C. Pego o Vx, passo para o in_vec, e pego o mesmo Vx e passo para out_vec. São dois vetores diferentes. Beleza. Só que, olha aqui, eu vou fazer simplesmente uma operação simples, né? Eu vou percorrer o vetor todo e vou levar cada elemento ao quadrado, né? E vou salvar esse novo elemento quadrado nesse vetor aqui. Pronto. Aparentemente, simplesmente estou colocando aquilo que era o vetor out_vec. Até aí, tranquilo. Eu defino o vetor x, de 1 até 3. A sequência vai de 1 em 1. Opa, eu acho que vou ter errado. Opa, é o vetor x, 1, 2 e 3. A função
eleva ao quadrado cada elemento. 1, 4 e 9. Ele fez certinho. Ah, qual que era o x mesmo? Epa, 1, 4, 9 de novo, mas o x é 1, 2, 3. O que aconteceu foi o seguinte, que o XPP, ele interpreta assim, né? Aquele vetor que você dá, aquela coisa que você dá como parâmetro de entrada, é a coisa que vai voltar como resultado. Então, ele pensou que o resultado do vetor de x, ele fez toda a conta aqui, ele salvou a memória e alocou aqui, utilizando apontadores. E voltou. Então, aquele x que era 1, 2, 3, ele fez a conta, ele pensou que era para trocar tudo, e aquele x original não é mais 1, 2, 3, senão é cada um dos elementos ao quadrado. Então, aí eu coloquei esse exemplo para você ter cuidado na hora de programar, porque algumas vezes você pode fazer alguma coisa que parece estar certo, só que no programa final vai dar errado. Então, como você contorna esse problema? O XPP tem uma função que é para clonar o vetor. Você vai clonar esse vetor aqui, olha aqui. Eu coloquei do mesmo jeito, né? Vx, invec, Vx. Só que eu não simplesmente passei. Eu vou clonar o vetor Vx e eu vou retornar e eu vou colocar aqui. Não a mesma Vx, ele está clonando o vetor. Faz a mesma conta, bonitinho, retorna o mesmo valor aqui. Só que ele vai retornar um vetor clonado, né? Não, ele não vai marcar o Vx. Ele não vai marcar o Vx. Aham. Ok, Luiz, eu já leio que está quase no final. Então, agora ele faz a conta certa e ele consegue salvar aqui. O X, ele não sofreu alteração nenhuma, né? Porque você clonou os dados. E aqui eu coloquei esse quase penúltimo slide, porque é uma introdução, né? Sei, talvez alguma vez, se você quiser continuar, a ideia aqui é dar um chute inicial, né? Para você começar a mexer no XPP. E para terminar, quero fazer uma publicidade aqui. Se você está em Campinas, perto do Unicap principalmente, a gente se reúne cada 15 dias também para estudar algumas coisas do ERG. Às quartas-feiras, de 7h30 a 8h30. Nesse semestre, a gente está estudando principalmente duas coisas, né? Paralelização no ERG e visualização de dados. E mais informações você encontra nesse site aqui, que é o site meio da Unicamp e do Meetup aqui. Qualquer coisa aí, se você ficou com alguma dúvida, ou você está interessado em, sei lá, que a gente compartilhe material, você pode me mandar um e-mail, entrar no meu site aí, bem tranquilo. E foi isso, muito obrigado. Não sei se alguém tem alguma dúvida aí. ¿Alguien tiene alguna dúvida para preguntar ao Carlos? Tudo tranquilo? Vamos agradecer a Carlos, por favor. Muito obrigado, Carlos. Até outra oportunidade. Eu agradeço aí, sucesso para o pessoal que está mexendo no ERG e obrigado pela atenção. Tchau.
Já, então vamos a... Eu? Ai, não. Não. Obrigado.